do Cânticos Alegre, Incontáveis Milhões. Cantar agora o número 384 do Voz de Melodia. Hoje guia-me, Senhor. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Essa primeira dia de conferências, né? Tá ligado no microfone. Mas acho que o Cleiton deve ter abaixado. A voz do Luiz não está muito boa hoje, não. Mas é brincadeirinha. Mais brincadeirinhas à parte. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de reconhecer quem visita a igreja pela primeira vez, se você trouxe um visitante. Se tem alguém aqui pela primeira vez aqui desse lado. Tem alguém pela primeira vez? Não. E aqui alguém desse lado? Também não, todos de casa, né? Mas sejam bem-vindos. Hoje a gente tem o pastor Alexandre, certo, aqui com a gente. Ele vai estar pregando, é o missionário, mas aí depois o pastor Rodrigo vai apresentar ele, tá bom? Mas só para relembrar os avisos, né? Então, os horários de culto aqui, né? Domingo de manhã, 9 horas, depois a escola dominical. Domingo às 19, toda quarta-feira, culto de oração às 19h30. Então, no próximo domingo, normal, ensaio do coral, né? Esse domingo às 17 horas. Aí esse sábado vai ter Soldados de Cristo, ou Elisângela? Não. Então esse sábado não tem Soldados de Cristo, tá? E também vai ter jovens? Não, né? Não, também não vai ter jovens. Mas aí no dia 5 de outubro vai ter a reunião da diretoria. E no dia 6 de outubro é a assembleia, para todos os membros acima de 18 anos. Então vai ser 19 horas. Aí lembrando... a programação para o Dia das Crianças, dia 12 aqui na igreja, a partir das 14 horas, crianças de 4 a 11 anos, e dia 13 vai ser na escola aqui do bairro, Maria Helena aqui do lado, mas aí vai ser para as crianças da igreja, mas também do bairro, tá? Então
Lembra que você tem que procurar a Adriele se você tem como ajudar com alguma coisa. E você pode estar orando por essa programação. Também sobre o acampamento de carnaval, tem vaga, você pode procurar. Então só para lembrar, irmãos, então lembra, hoje a gente iniciou as conferências. Então hoje é às 19h30, amanhã vai ser às 19 horas o culto. Então lembra, amanhã não haverá jovens nem soldados de Cristo. Não estava aqui no slide, mas amanhã, às 9 horas da manhã, tem o café dos homens, certo? Então todos os homens e jovens, rapazes, estão convidados a chegar, 9 horas da manhã, não vai ter nenhum custo, você pode chegar. E amanhã vai ser um momento bom de comunhão também, porque vai vir as outras igrejas, certo, não, Edson? Algumas igrejas e os missionários vão apresentar seu trabalho, cada um vai apresentar seu trabalho amanhã. Então tá, todos estão convidados. O irmão Sérgio. Após o culto, os homens mais sairão indo para amanhã. Os jovens também, que querem sair com a gente, pode chegar para confiar. Então tá, hoje, depois do culto, aí vai ter para cantar um especial amanhã, os homens ensaiam, tá bom? Então lembra, rapazes e homens, vem amanhã, participe, vai ser muito bom, comunhão, e lembra também, vai ter provavelmente boa comida, que sempre é assim. Então, que Deus possa abençoar cada um. Então, nesse momento, a gente vai estar orando pelos dízimos e ofertas. Não, Edson, ora, por favor, pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, que o Senhor nos concedeu, segurança, paz, e desde já também te peço pelos convites, Senhor, que vamos ouvir a tua palavra, possa entrar nos nossos corações, que nós possamos praticar cada dia da nossa vida. Esse momento também, amanhã, na festa dos homens, que o Senhor possa nos abençoar, o missionário possa estar aqui apresentando o seu trabalho, o missionário, que o Senhor possa ser com cada um, Senhor, iluminando a mente de cada um, para que você possa se expor o seu trabalho e que nós possamos abraçar esse trabalho e orar pelas almas perdidas. Nós pedimos desde já também, pela mensagem que vamos ouvir nesta noite, para os nossos corações. Também aquele que está aqui sem Cristo, possa ouvir, entender, compreender e saber que é pecador e precisa do Senhor para ter uma vida eterna. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Do Voz de Melodia, é isto que me faz cantar. Amém. Vamos cantar agora o número 129, Na Seara do Senhor. Então, depois desse hino, Pastor Rodrigo, quem vai chegar? Pastor Rodrigo chega e aí as crianças também descem. Crianças vão ter culto infantil? Sim, então as crianças descem. Então tá
129 do Melodias de Maranata. Então, o pastor Rodrigo pode chegar e as crianças podem descer para o culto infantil. Vai usar o porta? Vai. Vai usar o porta? Vai. Acho que não, ele só tem uma apresentação de vídeo. Deixa aqui. Boa noite. Prazer ver cada um dos irmãos aqui nessa noite. Hoje, primeiro dia da nossa conferência de missões. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Alexandre Sorocaba. Nós teremos amanhã o pastor Celso. No domingo de manhã nós teremos uma apresentação sobre como está a crise na Venezuela e muitos cristãos passando por dificuldades lá também. Então nós temos alguns pastores aqui da nossa região que têm mantido contato com o campo venezuelano para pegar informações de como nós podemos ajudar também aquela igreja, né? Então nós vamos ter uma apresentação especial aqui pelo pastor Marcos Wedberg, que ele vai vir representando então aquele grupo lá da Venezuela. E no domingo à noite, para fechar, nós teremos o pastor Luiz Miguel de Pinhuí. Então, não falte nenhum dia, com certeza você vai ser grandemente abençoado conhecendo os ministérios de cada um deles, abrindo oportunidades para que você possa orar. E ore para que Deus possa trabalhar no seu coração, para que essa conferência seja uma grande bênção. Nós temos investido bastante em missões nos últimos anos e queremos continuar investindo cada vez mais em missões. Então ore para que nós possamos ter um alvo que realmente reflita aquilo que é uma preocupação nossa como igreja, que é fazer missões também. Então, vou convidar o pastor Alexandre para chegar até a frente. Aqueles que oraram pela cirurgia da dona Terezinha, assim como eu, saiba que a cirurgia não foi feita. Então, foi adiada, seria hoje, mas foi adiada para segunda-feira. Tudo está no controle de Deus, a gente sabe disso, né? Então, se não foi feita hoje, o melhor, com certeza, é para ser feita na segunda-feira mesmo. Então, vamos continuar orando. Qual o horário da cirurgia na segunda-feira? Tem 14 horas na segunda-feira, então vamos continuar em oração. Ela tem mais uns dias de spa lá, né? Nós fomos visitá-la ontem e um quarto bem confortável, deitada ali, mas depois de uma semana você começa a cansar de ficar ali também, né? Mas vamos orar por ela, por paciência, pelos familiares, pelo todo o corpo de médicos que participarão dessa cirurgia. Vamos orar para que tudo possa correr dentro dos padrões e dos conformes, né? Nós sabemos que é uma cirurgia de uma complexidade um pouco alta, mas está tudo no controle de Deus.
Tá bom? Então vou convidar o pastor Alexandre para pregar e apresentar um pouco do seu ministério também. Deus abençoe. Se testemunha, a hora que eu for dar o vídeo é só pedir. Ele está lá em cima e ele coloca o vídeo, na hora que você precisar. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui. Eu sou o Alexandre. Eu já vim aqui, essa é a terceira vez. Eu vim quando eu era jovem, lá pelo ano 2000, mais ou menos. Eu vim há um ano e pouquinho atrás, quando a gente foi na Serra da Graça, o ponto de encontro era aqui, né? E aí hoje eu vim pela primeira vez para pregar, né? Para falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito através da minha vida. Então, vou começar com um pouquinho com o meu testemunho. Eu não nasci num lar cristão. Meus pais se separaram quando eu era criança ainda. E minha família era bem bagunçada. Eu fiquei um tempo morando com meu pai, depois com a minha mãe. E larguei os dois, fui morar com meu avô. Quem me criou, na verdade. E quando eu tinha 14 anos, eu gostava muito de jogar bola. Ainda gosto. Não sei jogar muito bem, né? Mas eu gosto. E eu não gostava de igreja, porque para mim a igreja era sempre barulhento e eu tinha dor de cabeça com um barulho muito alto, então eu não gostava de igreja nenhuma, né? E aí um amigo meu falou, vamos lá para a igreja. Eu, não quero, não gosto desse negócio de igreja. Ele, mas a igreja tem uma quadra, a gente vai jogar bola. Aí eu, vai ter esse negócio chato de pregação, pastor falando, né? Ele falou, não vai ter não, mentiroso, né? Porque tinha. E eu fui para a igreja, a gente brincou bastante, né? Eram jovens lá e foi gostoso. E aí teve a pregação e naquele dia o pastor Sean perguntou quem tinha certeza, 100%, que iria para o céu quando morresse. E aí ele estava pedindo para todo mundo abaixar a cabeça, né, com os olhos fechados. Eu não sei se você fez isso, mas quando ele falou para quem tinha certeza levantar a mão, eu dei uma espiadinha, né? Falei, será que alguém pode ter certeza que vai para o céu, né? Eu sou bonzinho, eu acho que eu vou, mas certeza não. E então um monte de gente levantou a mão. Eu falei, olha, deve ser todo mundo santo nessa igreja, né? Vai tudo para o céu. E ele falou, quem gostaria de ter certeza? E eu falei, eu gostaria. Então pode levantar e ir lá no fundo. Fui. Eu não sei se você já veio com amigos na igreja. Quando um sai, todos os amigos saem junto, né? Então eu saí, meus amigos saíram tudo junto, né? E ninguém entendeu nada e tudo bem. Só que eu gostei. Aí eu falei para esse meu amigo, né, mentiroso, que eu queria voltar no sábado que vem. E ele falou, tá bom, eu passo na sua casa. Aí ele passou na minha casa e no sábado que vem eu voltei no sábado seguinte, então, para a igreja. E lá, a mesma pergunta, e eu levantei de novo e saí. E aí, interessante, né? Eu conversei com o pastor Celso, que vai ser o pregador daqui, né? Um dos dias da conferência. E ele falou para mim que eu era pecador. Mostrou na Bíblia que eu estava sendo condenado ao inferno. Se eu não me arrependesse e colocasse toda a minha fé em Jesus, eu não iria para o céu. E naquele dia 9 de janeiro de 99, eu aceitei Cristo como meu Salvador. Fui o primeiro da minha família. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Eu chamei a minha irmã também, ela começou a ir, ela aceitou Cristo. A minha mãe, o meu avô e a minha família começou a ir para a igreja, né? Menos meu pai, que nunca quis saber ainda. Frequentando a igreja durante um tempo, o pastor falou, quem gostaria de conhecer o seminário? Aí eu, mas é para quem quer estudar lá ou só para ir lá? Ele, não, só para ir. Eu falei, passear, né? Para Curitiba ainda, né? Claro que eu quero, né? E aí fui para passear, sem nenhum interesse no seminário, né? Nunca tinha saído do estado de São Paulo. E aí fomos lá para Curitiba. E naquele dia, Deus tocou no meu coração que Ele me queria lá. Eu tinha certeza disso. Só que o duro era falar com meu pai, né? Descrente. Meu pai, ele tinha uma lojinha de ferramentas lá no centro. E era meu sonho continuar aquela loja, né? Eu já estava encaminhando para o término dos estudos. Queria fazer administração e ficar na loja, né? Eu falei, Deus, se o Senhor me quer no seminário, no ministério,
convence meu pai. Se convencer meu pai, eu vou. E Deus trabalhou no coração dele. E meu pai falou que eu podia ir, que ele ia até me apoiar lá nessa decisão. E então, no ano 2001, eu ingressei no Seminário Batista Regular do Sul. Estudei com o pastor Rudy. Fomos um tempo companheiros de quartos. Já levamos deméritos juntos já também, né? Torcendo para o São Paulo até de madrugada, ainda não deu certo. Mas, enfim, né? E lá no seminário, eu fui lá querendo ser um missionário. E aí depois, estudando um pouco, eu falei, não, acho que Deus não me quer como missionário. Eu não tenho muito jeito, eu acho que eu vou ser pastor. E aí depois, não, missionário. Eu troquei umas 4 vezes. E chegou no meu último ano, meu pastor falou, o que você vai fazer da vida? Eu, não sei. E estava lá, né? Todo mundo casou, todo mundo, eu lá não tinha casado, não sabia para onde ir, o que eu ia fazer da vida, né? E aí meu pastor falou, fique tranquilo, faz assim, volta para Sorocaba, você vai ser o meu pastor auxiliar por 2 anos. Nesses 2 anos você ora e Deus vai te ajudar. Tá bom. Voltei, então me formei em 2005, fiz o curso bacharel em teologia, voltei para Sorocaba, e lá em Sorocaba eu voltei para a minha igreja e eu era pastor de jovens e crianças, e eu adorava. Só que a nossa igreja era pequena, e ela não podia pagar os 2 pastores, então pagava um pastor e dava um pequeno auxílio, e aí eu tinha que trabalhar fora. Eu trabalhava com meu pai, eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de trabalhar com seu pai, não é bom, né? Chega no final do mês, cadê meu pagamento, pai? Ele, eu não tenho tudo, vou te dar isso aqui, depois eu te dou o resto, né? Era frustrante, né? E eu falei, não quero mais trabalhar aqui com ele também. E então eu fiz um processo seletivo lá na cidade para trabalhar em escola. Eu gosto de criança, as crianças da igreja são belezinha, né? Nem tinha ideia de como seria na escola pública, né? Então eu quero trabalhar em escola. E aí eu fiz o concurso, o processo seletivo, e passei. E aí quando eu fui chamado, é que eu olhei bem o edital. Era para trabalhar em creche. Eu falei, não, creche não. Eu gosto de criança, mas não, eu fiquei maior, né? E aí quando eu cheguei lá, tinha 7 vagas de escola e 93 de creche. E eu era 100 e pouco. Eu, Deus, vou ter que trabalhar na creche, né? E aí rapidinho foi indo as escolhas, né? Algumas pessoas não foram. E aí eu sabia que eu ia conseguir um emprego. Mas aí eu pensei, Deus, guarda uma escola para mim, porque eu vou morrer numa creche. Imagina, trocar uma criança, sem chance, né? E eu lá orando, né? E as 6 vagas de escola foram preenchidas. E aí faltava uma. E eu, Deus, guarda essa para mim, né? E aí quando chegou a minha vez, tinha uma vaga de escola. Eu, Deus, obrigado, eu não vou morrer na creche. Então eu cheguei todo feliz lá na atribuição, né? Falei, eu quero essa vaga de escola, onde que é? Aí ela, no conjunto habitacional Ana Paula Eleutério. Nossa, onde fica isso? Nunca ouvi falar. É o Habiteto. E aí eu tinha entendido por que ninguém pegou essa vaga de escola, né? Então o Habiteto foi um projeto de um prefeito de Sorocaba, que ele acabou com as favelas da cidade, e a solução dele foi jogá-las num canto onde ninguém precisaria passar e deixar eles se matarem lá, né? Deram um kit de barraco, uns terrenos sem estrutura nenhuma e se vira. E era um bairro muito violento, né? Você imagina, um monte de favela com um monte de traficantes diferentes e agora vizinho um do outro. Então não deu certo, né? Era um bairro terrível, era um lugar que ninguém passava, né? Não era caminho para lugar nenhum, era num cantinho da cidade. E na hora que ela falou Habiteto, eu falei, Deus, eu morro na creche ou no Habiteto? Né? E aí eu falei, olha, eu acho que os bebês são mais perigosos, eu vou para o Habiteto. Né? Então eu fui lá para o Habiteto. E tamanho era meu preconceito, que no primeiro dia de serviço eu fui sem relógio, só com RG no bolso, uma calça, um tênis meio velhinho, né? Porque eu falei, eu vou ser assaltado nesse lugar, né? E depois que eu saí o primeiro dia, eu fiquei lá na porta da escola, e quando eu vi o ônibus virando a esquina, fui correndo, e aí peguei o ônibus e vim embora para casa. Era um bairro cheio de preconceito, era um bairro muito difícil, era um bairro que ninguém queria ir.
E Deus foi movendo o meu coração para um dia começar um trabalho lá. E depois que venceu os 2 anos, eu cheguei para os pastores lá e falei: olha, Deus está me chamando para ir para o Habiteto. Deus me quer lá. E eles falaram: que bom, vai com Deus. Eu, não, mas a gente podia fazer uma assim, ó, tem 3 igrejas aqui em Sorocaba, e se cada uma se unisse, a gente ia lá. Aí eles falaram: não, mas olha, é difícil, porque as igrejas aqui são pobres, né? Não tem dinheiro. Aí eu, Aí veio um missionário, falou: olha, Alexandre, é o seguinte, o Habiteto é um lugar pobre, nunca vai ter uma igreja forte lá, né? Como que a igreja vai pagar um pastor? Eu, não, mas eu vou ser o pastor de lá. Eu trabalho fora e eu consigo ser o pastor. Mas por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Então, por que você não faz num bairro longe, né? Um pouquinho mais longe lá, e a gente apoia você. Mas Deus me chamou para lá. E então, em 2010, eu entrei na missão, e a partir da missão eu consegui um sustento, né? E começou o projeto missionário Habiteto. Então eu tenho um vídeo contando um pouquinho mais da história do bairro e o começo da nossa igreja. Então eu vou passar o vídeo para vocês. Da cidade. Elas serão assentadas em modos urbanizados, com sistema de água, luz e esgoto. A família conversou agora com a Aparecido de Lima, que é o coordenador do movimento Sem Terra e Sem Teto, para saber como que as famílias receberam essa notícia. Bom, as famílias receberam, né, com bons olhos, né, embora eles acham que deve ter a posse definitiva, mas depois de muita luta, de muito trabalho, nós conseguimos agora, né, com a prefeitura, que essas famílias sejam transferidas. Ter onde morar era o sonho das 1.000 famílias que vieram para o assentamento social de Tavuzinho, em Sorocaba. Hoje ficar na rua à noite é um risco. Tem mandado recado para a partir de 6h30 fechar as portas, que vai ter tiroteio até umas horas aí, diz que é vila contra a vila. Com a iluminação pública e a falta de segurança, os pais já pensam em tirar os filhos da escola. Perigoso demais assaltar a escola, era criança deitado no chão. E a polícia? E eu não vi falar que nada mudou. Daí eu fui pro pastor, daí ele me ajudou a aceitar Cristo.
fumante há 25 anos. Hoje não sou mais fumante. Graças a Deus parei de fumar. Hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. Então, esse é um pouco sobre a nossa igreja. Ela, graças a Deus, a construção já andou bastante em relação à última foto aí. Hoje a nossa igreja tem janelas, está parcialmente pintada. Não temos todas as portas, mas umas grades lá que já nos protegem, tem bancos. Então, graças a Deus, Deus tem trabalhado ali. Hoje eu tenho 35 anos, eu não sou casado, eu namoro uma seminarista que está no último ano do seminário e sou missionário, pastor da Igreja Batista da Fé, no Abiteto. Se Deus me quiser, eu estou disposto a começar uma outra igreja após o término da fundação dessa, mas o desejo do meu coração é daqui a algum tempo
dizer, olha, muito obrigado a todos que me apoiaram como missionário e eu quero ser o pastor daquela igreja mesmo. Obrigado, né? Ruim com uma ventania e ruim derretendo aqui, né? Então, esse é só para você conhecer. Então, o Obteto, ele tem 15 mil pessoas que moram isoladas. Hoje não é mais tão isolado, mas não tem um bairro vizinho ainda. Hoje é caminho para a fábrica da Toyota, lá em Sorocaba, então tem bastante pessoas que passam por lá, tem um Senai pertinho também. Hoje a nossa igreja tem 40 pessoas, 20 jovens mais ou menos, e muitos desses jovens são essas crianças que você viu dando testemunho. Então, para você conhecer, e no final, se você tem alguma pergunta, alguma coisa, você pode falar comigo. Então eu gostaria de falar sobre missões hoje. E para ilustrar um pouquinho a nossa vida missionária, eu tenho uma coisinha aqui comigo que eu acho que é muito útil, muito comum quando nós falamos de missões. Hoje o nosso tema é missões a passo de lesma. Eu ia fazer a passo de tartaruga. Mas eu descobri, fui pesquisar, que a tartaruga ela anda 270 metros por hora. Então, uma tartaruga ela percorreria 100 metros em 22 minutos. O bicho preguiça, ele anda 120 metros por hora. Ele levaria 50 minutos para andar 100 metros. O caramujo, ele anda 45 metros por hora. Ele levaria 2 horas e 13 minutos para cruzar 100 metros. E uma lesma anda 9,9 metros por hora. Então uma lesma levaria aproximadamente 10 horas para alcançar 100 metros. Infelizmente, esse é o nosso quadro de missões atual. Missões ao passo de lesma. Gente, nós sabemos, e provavelmente nos próximos dias vocês ouvirão mensagens, da urgência de missões. Nós não sabemos quantos dias nos restam. Nós não sabemos quanto tempo nós temos até Cristo voltar. Então, missões é algo urgente. É algo que precisa acontecer porque tem pessoas morrendo sem Cristo todos os dias. E nós sabemos a importância disso. Mas então, por que missões anda tão devagar? Por que todas as nossas igrejas são tão devagar quando nós falamos sobre missões? Eu não sei quantos aqui gostam de jogar futebol. Acho que semana passada, retrasada, nós viemos aqui para Cotia, pertinho. Participamos de um campeonato lá. Perdemos, né? Lógico, mas participamos, né? O que vale é estar junto. E imagina você jogar futebol com uma mochila. Você acha que daria certo? Não, né? Porque a mochila atrapalha. Ela pode não estar tão pesada, né? Mas atrapalha, né? Você que vai de mochila para a escola e tem que pegar ônibus ou andar, você sabe que chega uma hora, né? Que você não está se aguentando mais. Mas infelizmente, quando nós falamos de missões, nós temos algumas coisas nas nossas costas, na nossa vida, que nos impedem, que nos atrapalham, que fazem missões ser algo tão devagar. Eu gostaria de dizer para você hoje que para você cumprir a vontade de Deus em relação a missões, você precisa tirar os pesos que o atrapalham de correr. Para você cumprir a vontade de Deus em relação a missões, você precisa tirar alguns pesos que o atrapalham de correr. E aqui eu tenho alguns que eu trouxe para você. Eu não sou viciado em mochila, tá bom? Um peso que atrapalha muito quando nós falamos de missões é isso daqui. Quem diz que pastor não é cheio da grana? Isso daqui, gente. Nós precisamos tirar os nossos valores errados. Nós temos alguns valores que infelizmente nós construímos e esses valores atrapalham demais missões. Por exemplo, nós vivemos num mundo onde o dinheiro é o grande motivador para todas as coisas.
Nós vivemos num mundo onde nós fazemos muito por dinheiro. Por exemplo, imagina que o pastor Rodrigo fala assim: a partir de hoje, eu vou pagar R$1 para cada folheto que você entrega. Fala sério, que você ia entregar mais folheto do que você entrega normalmente, né? Fala, nossa, R$1 por folheto? Ah, é agora mesmo, pastor. Daqui eu vou entregar tudo. Imagina que o pastor falasse que cada pessoa que você fala de Cristo, você ganharia R$100. Ia sair um grande evangelista aqui, né? Sabe, gente, infelizmente, nós somos movidos a dinheiro. Infelizmente, se eu ganhasse R$1 por folheto que eu entrego, eu entregaria mais folhetos do que eu entrego. Eu fico morrendo de vergonha, né? De passar lá no pedágio e deixar um folhetinho lá com o homem do pedágio, né? Mas infelizmente, se alguém pagasse para a gente entregava mais. São valores errados. Quem aqui nessa crise já pensou em vender um rim? Não vai confessar, jamais vai levantar sua mão, né? Eu dei uma pesquisadinha, eu não penso em vender meu rim, por enquanto. Mas no mercado negro, um rim custa R$495 mil. E você tem dois, não quero incentivá-lo. Imagina, quase R$500 mil por um rim. Eu também pesquisei. Seu fígado vale um pouquinho menos, vale 488 mil. O seu par de pulmões vale 968 mil. E o seu coração, sabe quanto vale seu coração? R$2 milhões. Olha, você é valioso, hein? Mas agora eu queria dizer para você, quanto vale sua alma? E eu convido você a abrir para Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 26. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que você poderia dar em troca da sua alma? O que seria tão valioso quanto uma alma? Gente, uma alma vale muito. Uma alma tem um valor incalculável. Não tem como calcular o valor de uma alma. Ainda mais quando você pensa que o Filho perfeito de Deus deu seu sangue para salvar a alma do pecador. Quando você pensa nisso, você fala, quanto vale o sangue de Cristo? Não tem como calcular esse valor. Uma alma, ela vale muito. Então por que você não gasta a vida ganhando almas para Deus? Já parou para pensar? Às vezes a gente gasta a nossa vida correndo atrás de dinheiro. E a coisa mais valiosa do mundo, que é uma alma, nós não damos tanta importância. Sabe por quê? Porque nós temos valores errados. Deixamos a sociedade definir os nossos valores. Nós deixamos o mundo aí fora definir o que é mais importante para nós. Por isso que missões não anda. Por isso que os irmãos, quando chegam para dar uma oferta de missões, quando chegam para fazer alguma coisa, eu vou dar essa moedinha só. Não, nada contra quem dá as moedinhas, né? Graças a Deus pelas moedinhas. Mas não dá. E aí acaba o culto, vamos comprar uma pizza? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não tem dinheiro para investir em missões, não tem dinheiro para ajudar em missões. Hoje, o jovem é muito mais atraído por uma faculdade do que para ir para um seminário.
Prova disso está o nosso seminário. Hoje o nosso seminário é triste. Graças a Deus, a nossa igreja tem 3 seminaristas ali, né? Dentre eles a minha namorada. E tem pouquíssimos. Eles falam que não tem nem time para jogar futebol. E na minha época do Rude, né, dava um desgosto, né? Porque eram 6 times para jogar bola. Se jogava e se estava num time ruim, já era, né? E agora não, tem pouquíssimas pessoas. Mas será que Deus parou de chamar? Não. É porque os valores estão sendo trocados. Paulo disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo falava que para ele uma alma era tão importante, que a vida dele ficava em segundo lugar. A minha vida não é tão preciosa quanto ganhar uma alma. Gente, hoje eu gostaria de propor para você que você tire esses valores errados, que você jogue fora, que você fale: não, calma aí, deixa eu aceitar, uma alma é mais importante, uma alma é muito mais importante. Imagina você ganhando dinheiro e comprando casas e comprando carros e sendo bem sucedido, e um dia chegar lá no céu e Deus falar: o que você fez na sua vida? Ah, eu comprei um carrão. Você veio aqui para o céu de carro? Não. Você vai usar no que aqui? As ruas de ouro não dá para rodar carro aqui. E você vai falar: ai Deus, é verdade, meu carrão ficou. O que mais você fez na sua vida? Não, Deus, eu comprei uma casa linda. Ah, olha a mansão que nós temos aqui para você. Cadê a sua casa? Ixi, ficou, né? Tribulação vai destruir tudo. Deus, eu fui um bom dentista, Deus. Eu tirei cárie de todo mundo. Deus, eu construí prédios. Deus, eu fui um arquiteto. Deus, eu fiz isso e aquilo. E Deus vai falar: aí, quantas almas? Ah, Deus, não deu tempo. São valores errados. Gente, nós temos que voltar e lembrar que uma alma é mais importante. Uma alma, ela vale muito. Uma alma vale demais para Deus. Nós temos que ganhar almas para Deus. E aqui, gente, tem 2 opções, né? Você pode um dia entregar sua vida para Deus e ir para missões e passar toda a sua vida ganhando almas para Cristo. Mas, gente, você pode ganhar almas no seu serviço. Eu sou pastor e eu sou professor. Depois que eu saí do seminário, eu nunca gostei de estudar, mas nunca parei também. Então, eu estudei 5 anos lá, depois eu fiz pedagogia, estudei 3 anos e meio, e depois eu fiz matemática. E eu dei aula no estado, não gostei, horrível com adolescentes, né? Falei: não. E voltei para a escola com crianças, né? Hoje eu sou professor de um 5º ano. Eu dou aula de tudo, né? Português, matemática, história, geografia, ciências. Meus alunos têm entre 10 e 11 anos. E quando eu cheguei naquela escola, eu mudei esse ano para a escola do bairro, né? Eu estava na escola do bairro como auxiliar de professor. Agora eu sou como professor mesmo. A diretora chegou para mim e falou: olha, Alexandre, você está chegando agora na escola, mas eu vou dizer, você está na pior sala da escola. A sua sala é só por Deus mesmo. Então, fale de Deus, convide para a sua igreja, só por Deus essa sala aí. E é mesmo, gente, que sala terrível, né? E eu tenho falado para eles, né? Eu não deixo de ensiná-los, né? Mas eu tenho, uma vez por semana, eu falo uma história da Bíblia, eu falo sobre arrependimento, sobre salvação. E hoje, uma aluna minha chegou e falou: olha, professor, eu pensei no que você contou ontem, e eu vou dizer a verdade, olha, eu não aceitava Cristo porque eu brigo muito com meu irmão. E o que adianta aceitar Cristo e continuar brigando com o seu irmão? Então, eu não aceitava por causa disso. Mas também o que adianta ficar brigando com meu irmão e ir para o inferno? Então, ontem eu me arrependi dos meus pecados e eu aceitei Cristo. Tá vendo? Na minha profissão.
Gente, nesses anos eu tenho ganho muito mais almas dentro da escola do que no evangelismo de rua. Gente, você pode ganhar almas no seu serviço. Você pode testemunhar do Senhor Jesus Cristo ali. Você pode ser luz. Você pode falar. Você pode convidar. E você pode se empenhar por isso, gente. Senão, sua vida vai acabar e você vai ter ganho quantas almas para o Senhor Jesus? Não é trabalho só do missionário. É trabalho seu ganhar almas. Temos que nos esforçar. Temos que entregar folhetos não por R$1, porque uma alma que aceitar Cristo com um folheto, gente, valeu por todos os folhetos que essa igreja já entregou. Temos que falar do Senhor Jesus. Não podemos perder as nossas oportunidades. Então, valores errados impedem missões. Mas eu tenho mais coisas aqui que atrapalham missões. Esse aqui é grande. Gente, isso aqui. Vai ser horrível ficar assim. Isso daqui, gente, atrapalha missões. Nós nos cobrimos de desculpas para não falar de Cristo. Nós nos enchemos de desculpas para não evangelizar, para não se envolver com missões. Eu vou tirar, tá bom? E eu gostaria de convidá-lo a ir para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Aqui é um trecho bem conhecido. Deus tinha ouvido o clamor dos filhos de Israel quando eles estavam lá sofrendo com o faraó, e Deus chega para Moisés, aparece numa sarça ardente e diz o seguinte, versículo 10, Êxodo capítulo 3, versículo 10: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso? Essa ordem de Deus, vá, fala, é bem parecido com um id. É bem parecido quando Jesus fala assim para a gente: vá por todo mundo, prega o evangelho, liberta os cativos do diabo, os escravos do pecado, fala com eles a palavra libertadora, tira eles de lá. E aí nós chegamos para Deus e falamos: mas Deus, quem sou eu? Uma vez, quando Deus me chamou para ir para o ministério, quando Deus tocou no meu coração, a primeira coisa que eu disse: eu? Gente, eu sou uma pessoa muito, muito, muito tímida, muito. Eu não sei como eu estou conseguindo pregar, né? Só por Deus mesmo. Porque lá na minha escola, quando falam na sala dos professores: oh, você pode falar tal coisa? Eu morro, né? Quase morro para falar qualquer coisa. Eu tenho vergonha. A primeira pregação minha, quando eu era jovem, o pastor falou que eu tinha 15 minutos. Era num culto especial, né, onde 3 jovens iriam pregar pela primeira vez. O pastor passou 2 semanas indo em casa quase todo dia, porque eu tinha dúvidas de como eu podia pregar. E então eu tinha um esboço, eu cheguei na frente da igreja tremendo, eu li em 5 minutos, saí de lá e falei: nunca mais vou pregar, jamais vou fazer isso de novo. Porque eu sou tímido, eu tenho vergonha, gente. Eu morro de vergonha de entregar folhetos na rua. Eu entrego, tá bom? Mas eu morro de vergonha. E fazer evangelismo na rua, né? Sempre foi difícil para mim. Para você ter uma ideia, eu não visito muito os meus membros. Sabe por quê? Eu falei para eles já. Eu tenho vergonha de chegar para você e falar: viu, eu posso ir na sua casa? Jamais.
Então eu falo assim, ó, se você gostaria de uma visita, me convide, aí eu vou. Então todos os irmãos da igreja que me convidam, eu vou. Mas eu chegar assim do nada, né? Oh, o pastor apareceu aqui do nada. Não, jamais, eu morro de vergonha. E aí eu falei, Deus, como que eu posso ser um pastor cheio de vergonha? Ah, mas você tem que perder. É fácil, você que é tímido, já falaram para você perder a vergonha, né? Mas não dá, eu não consigo, né? Eu tenho minhas limitações, eu tenho meus defeitos. E aí eu falei, mas Deus, quem sou eu? A mesma coisa que Moisés disse, quem sou eu? E o interessante é que Deus não elogiou Moisés. Não falou, Moisés, você é demais, você é incrível. Olha o que Deus falou para Moisés. Versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Não importa quem você é, eu vou com você. Gente, você pode ser tímido como eu, você pode gaguejar, você pode morrer de vergonha, mas se você for, Deus vai com você. Deus vai. Gente, Deus vai conosco. Não tem essa desculpa de, ai Deus, eu queria, mas eu sou meio burrinho. Ai Deus, eu queria, mas eu sou tímido. Ai Deus, eu queria, mas eu não sei o que falar. Tá bom, eu começo o evangelismo, ele faz uma pergunta, eu vou ficar vermelho e não vou saber responder. Mas Deus fala, eu vou com você. E aí, Moisés, continuando o texto, né, ele fala, o que eu vou dizer? Deus, o que eu vou dizer? Então ele fala, eles não vão crer. Capítulo 4, versículo 1. Eles não vão acreditar. E às vezes, gente, é frustrante, né? Você entregar folheto e a pessoa, não quero. Ou você entrega a folheta e você volta pela mesma rua e vê um monte de folhetinho no chão. Eu pego de novo, se não está rasgado, né? Não, eu vou entregar para outro, né? É frustrante. Gente, quantas vezes você evangelizou alguém? Olha, eu aceitei Cristo em 99. Meu pai até hoje não aceitou Cristo. E eu já evangelizei ele de todas as formas possíveis. Eu fiz de tudo para ele aceitar Cristo. E ele não aceita. Ele não quer saber. Ele vai para a igreja num dia dos pais. Acho que uma vez por ano ele aparece lá. Esse ano nem foi. Xarope. Mas o nosso papel, gente, não é converter ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso dever? Pregar, falar. O nosso dever é falar. Se eles vão ou não aceitar, aí é a obra de Deus na vida deles. Então quando eles falam eles não crerão, não era uma desculpa. E então, versículo 10, ó, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Talvez é a sua desculpa, Deus, eu não consigo. Eu não consigo falar, eu começo a gaguejar, eu começo a suar, eu não consigo. Deus fala, eu fiz a sua boca, eu vou com você, eu vou colocar as palavras certas. E talvez você, um dia, já estava evangelizando alguém, e a pessoa começou a perguntar, e você respondeu, e depois você, uau, como que eu sabia tudo isso, né? Eu já fiz isso umas vezes, nossa, eu consegui falar. Era Deus ajudando. Lógico que isso não tira a sua responsabilidade de ler a Bíblia todos os dias, né, de memorizá-la, mas Deus é conosco. Temos que fazer como Isaías. Isaías, quando Deus falou, a quem eu enviarei? Ele falou, eis-me aqui. Se quiser pode me enviar. E é a mesma pergunta que Deus faz. Quem enviarei? E aí você olha para o lado, fulano aqui tem cara de pastorzinho, né? Olha a irmãzinha aqui, tem jeito. Mas ninguém quase diz,
Eu vou, Deus. Se o Senhor quiser, eu vou. Precisamos jogar fora todas as desculpas. Tirar essas desculpas. Precisamos tirar. Gente, precisamos tirar da nossa vida tudo que nos impediria de falar de Cristo, de se envolver com missões. Para de desculpas. Para de dizer é por causa disso, é por causa daquilo. Mas a minha mochila não está vazia ainda. Última coisa que nós precisamos tirar: futebol. Não, estou brincando. Nós precisamos redefinir as nossas prioridades. É muito comum, né? Você chegar para uma criança e perguntar: quem você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, né? Metade dos alunos da minha sala querem ser jogadores de futebol. Eles querem ser profissionais, né? Eles olham na televisão e veem lá os jogadores, né? Fora o Neymar. O Neymar é motivo de piada para todo mundo agora. Fora o Neymar, né? Eles olham lá o Cristiano Ronaldo e eles olham um outro, né? E falam: não, um dia eu quero ser igual ele, né? E aí eles fazem gol na escola e fazem a comemoração igualzinho do Cristiano Ronaldo, né? Só que aí, quando ele vira jovem, já é difícil ter algum jovem ainda, né? Eu tenho um jovem na minha igreja que não joga nada, mas ele diz que ele vai ser jogador. Eu falo: vai trabalhar, não dá. Você já tem 18 anos e está sonhando com isso, né? Se é pobre e joga mal, não tem chance. Mas, gente, nós precisamos redefinir o que é importante. Nós precisamos pegar o que não é importante e tirar da nossa vida. Se eu jogar, ela vai rolar até lá, certeza. Precisamos redefinir nossas prioridades. Gente, o que é mais importante na sua vida? Vamos para Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. O que acontece quando passa do tempo de colher? Estraga. Se você gosta de fruta como eu, você tem algumas frutas na sua casa que estragam, né? Você não come e está lá, né? Estragando, né? Porque passou do tempo, né? Amadureceu, você não usou, estragou. Gente, tem pessoas morrendo. Elas estão prontas para aceitar o Evangelho, mas elas estão morrendo. O ano passado, eu passei por uma situação bem difícil na minha família. Eu fui criado pelo meu avô, por parte de pai, mas eu amava muito a minha avó, por parte de mãe. E todas as férias eu ia até Votorantim, que é a cidade vizinha Sorocaba, e eu ficava as férias todas com ela. Só que aí, quando você vira jovem, eu ia menos lá. E depois, quando você vira pastor, já era, né? Porque eu trabalho a semana inteira, final de semana estou na igreja, feriado tem passeio da igreja, tem piquenique, tem isso, aquilo. Enfim, eu não fui mais ver a minha avó por muito tempo. E ela sempre falava: olha, falava para minha mãe, né? Fala para o Alexandre vir aqui, fala para o Alexandre vir aqui, né? E aí ela mudou para uma cidade mais longe ainda. Eu fui 2 vezes só visitá-la nessa cidade. E
Um dia eu estava jogando futebol na igreja, no ano passado, e o meu cunhado chegou: volta para casa. No meio do jogo, Alexandre, volta para casa. Oxe, por quê? Aconteceu alguma coisa, mas volta para sua casa. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava chorando, né? E aí ela disse que minha avó tinha falecido. E eu, mas como? Ela era tão saudável, eu acho que ela tinha saúde melhor que a minha. E ela estava na casa dela cozinhando, e ela sentiu uma dor no peito, e ela falou para o esposo dela que ela ia só deitar um pouquinho para ver se essa dor passava. E ela teve um infarto e morreu. E foi muito rápido. E quando eu fomos para a cidade que ela morava, né, de noite, e quando eu vi ela no hospital, né, estava lá no leito, coberta, já morta, e eu pensei, olha, ela sempre queria me ver, né, e eu vim agora, que ela está morta. E aquilo assim, doeu muito, porque eu nunca tinha perdido um parente. Até hoje, o único parente próximo que eu perdi foi essa minha avó. E ela morreu inesperadamente. Irmãos, a morte não dá aviso. Às vezes a morte chega rápido. Você nem sabe se você vai estar vivo. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã para tomar o café aqui dos homens, né? Você não sabe disso. O ano passado também, eu fui com a minha igreja para o dia do seminarista, e na volta, na estrada de Tapiraí, que tem um monte na serrinha lá, estava chovendo, e um raio pegou uma árvore que caiu no meu carro a 60 km por hora. Acabou com o meu carro. E o funileiro disse que por um palmo eu não morri, porque a árvore caiu bem na quina do carro, e aí abaixou um pouquinho. O meu carro é esse que está aí na frente, é o mesmo, nem parece que ele foi todo destruído. E eu sou altão, né? Eu fico com a cabeça encostada no teto. Então, quando eu vi que caiu, eu estava com a cabeça assim, né? Bateu na minha cabeça, mas bem fraquinho. Mas por um palmo, ele não pega na parte mole, que era bem em cima da minha cabeça, e podia ter me matado. Era uma árvore enorme. E olha, eu tomo cuidado para dirigir. Eu ando devagar, eu tinha feito revisão toda no carro, trocado tudo o que precisava para viajar em segurança. Eu não imaginava que aquele podia ser meu último dia de vida. Os campos estão brancos. Você pensa assim, não, eu tenho mais tempo para falar de Cristo. Eu tenho mais tempo para falar para aquela pessoa. Ou talvez você está aqui hoje e você diz, eu ainda não aceitei Cristo, porque eu preciso fazer essa decisão mais para frente. Mas você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe quando seus familiares, quando aquele seu colega de trabalho, quando as pessoas que o cercam morrerão. E a Bíblia diz que os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Romanos 10,14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Há poucas pessoas pregando o Evangelho, pouquíssimas. Gente, os nossos seminários estão ficando vazios. Tem cada vez menos pessoas entregando a vida a Deus e estão correndo atrás de coisas que não são a maior prioridade. Gente, quando você chegar na frente de Deus, Ele quer saber quanto você falou do Senhor Jesus. Ele não quer saber quanto dinheiro você tinha aqui na terra. Talvez você tenha gasto a sua vida com prioridades erradas. Onde estão os trabalhadores? Estão distraídos jogando bola. Onde estão os trabalhadores? Estão distraídos correndo atrás da sua carreira profissional. Estão distraídos tentando pagar a sua casa. Estão distraídos demais com as coisas dessa vida. Para terminar, eu gostaria de ler uma ilustração que foi contada por Spurgeon. Ele disse que uma vez um infiel se encontrou com um cristão e disse: por anos você tem passado por mim
no caminho de casa ao trabalho. Você acredita que existe um inferno onde os espíritos dos homens são lançados, não é? Sim, creio, diz o cristão. E você acredita que, a não ser que eu creia em Cristo, eu serei enviado para lá? Retrucou o infiel. O crente respondeu, sim. Então o infiel disse, não, você não acredita. Eu tenho certeza que não. Porque se você acredita nisso, você deve ser o mais infeliz, mais desumano, ao passar por mim dia após dia, sem nunca ter me contado e me alertado a respeito disso. Pensa sobre isso. Devemos investir em missões. Devemos tirar todo o que nos atrapalha. Tira esse peso. Tira os valores errados. Troca seus valores. Uma alma vale mais do que qualquer coisa. Para de desculpas. Foi Deus que fez você desse jeitinho que você é mesmo. E Deus quer você. Você mesmo que Deus quer. Do jeito que você é. Redefina suas prioridades. E então, missões vai começar a andar mais rápido. E então nós vamos cumprir. Eu não sei qual o alvo da sua vida. Mas, irmão, eu queria dizer para você que o alvo da minha vida é um dia chegar no céu e Deus falar para mim, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir essas palavras dele. Por isso, eu não desisto. Por isso, mesmo com dificuldades, mesmo num lugar difícil, mesmo passando por cada coisa nesse habitat, mesmo ouvindo tanto desencorajamento para estar lá, mesmo o meu pastor falando, vai com Deus, porque eu não posso ir com você não. Eu fui, porque eu sabia que Deus queria isso de mim. Eu aprendi que não podemos dizer não para Deus. Talvez você está aqui hoje e Deus queira o mesmo de você. Talvez aqui em Barueri há muitos habitantes. Talvez aqui perto de você tem pessoas só esperando para ouvir de Cristo. O que você vai fazer? Vamos orar? Gostaria de pedir que todos fechassem seus olhos. Só o primeiro dia das conferências. E talvez você está aqui hoje e Deus já está trabalhando no seu coração. Talvez você está aqui hoje e diz, pastor, eu tenho umas prioridades que são erradas. Eu tenho investido tanto em outras coisas. Talvez se eu recebesse dinheiro para evangelizar, infelizmente eu evangelizava mais do que eu tenho feito. E Deus tem tocado no meu coração. Deus tocou no meu coração hoje à noite. Que eu tenho que fazer mais por missões do que eu tenho feito. Talvez Deus está tocando no seu coração para você se entregar a missões. Talvez Deus está tocando no seu coração para você evangelizar mais. Para você se envolver mais em projetos evangelísticos. Mas de alguma forma, Deus está tocando em seu coração. E você diz, eu vou dizer sim para Deus. Eu vou arrumar o que precisa arrumar. Pastor, ore por mim, porque Deus está tocando no meu coração. Então levanta sua mão, eu vou orar por você. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor Deus, eu quero agradecê-lo, Deus, por o Senhor ter me trazido aqui para essa igreja, Deus, pela primeira vez para pregar. Obrigado, Deus, porque eu sei que não sou eu, mas é o Senhor que tinha uma mensagem para eles.
Pai, o Senhor viu quantas mãos foram levantadas, Deus, porque o Teu Santo Espírito trabalhou nesses corações. E eu gostaria de pedir, Deus, que o Senhor ajude esses irmãos, que o Senhor ajuda eles, Deus, a realmente dizerem sim para o que o Senhor está dizendo. Talvez há pessoas aqui, Deus, que o Senhor tenha mostrado que elas podem evangelizar mais, que elas não têm falado como deviam, Deus, não têm convidado como deviam. Que elas possam, Deus, tirar as desculpas, que elas possam lembrar o que é mais importante, Deus, e elas possam sair daqui com coragem para falar do Senhor Jesus. Talvez, Pai, aqui dentro dessa igreja há pessoas que o Senhor escolheu para missões. Há pessoas, Deus, que o Senhor tocou no coração, porque o Senhor quer que ela invista toda a sua vida, assim como um dia o Senhor tocou no meu, Deus. Talvez há pessoas aqui que o Senhor tem tocado. Pai, que essa pessoa tenha coragem de dizer sim para o Senhor. Talvez há pessoas aqui sem Cristo, que o Senhor esteja trabalhando, Pai, no coração dela, e ela possa estar entregando a vida ao Senhor. Pai, eu peço pelo restante das conferências, que o Senhor abençoe, que cada mensageiro do Senhor, Deus, possa trazer a sua palavra da melhor forma possível, e que o Senhor esteja fazendo grande obra aqui, Deus, com essas conferências. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. É pra gente de presente aqui isso aqui? Grande desafio da palavra de Deus para nós, e que Deus possa continuar trabalhando no nosso coração durante o restante da conferência. Amanhã, então, nós temos o nosso culto, continuando a conferência, meia hora mais cedo, tá ok? Então, hoje foi 19h30, amanhã é 19 horas. Mas, homens, não se esqueçam, nós temos o nosso compromisso aqui, 9 da manhã, café da manhã. Então, vem comer de graça todo mundo gosta, né? E nós vamos ter a oportunidade, na verdade a única, de encontrarmos todos os missionários no mesmo lugar, porque cada um está em uma igreja diferente nessas noites. Então amanhã, na hora do café da manhã, nós teremos a oportunidade de todos aqui reunidos, e vai ter um período para perguntas e também conhecermos mais sobre os missionários. Então não faltem, vai ser muito bom, como tem sido nos últimos anos. Irmão Sérgio, nós temos o ensaio dos homens aqui na frente, então jovens também, vem aqui para frente assim que terminar. E nós vamos encerrar agora, então. Deus abençoe e até amanhã para os homens de manhã e à noite para todos. Deus abençoe.